Afinal de contas, cristão pode acessar e assistir conteúdo cristão? Ou até mesmo aqueles que não são cristãos? A gente vai responder isso no vídeo de hoje com mais um Dani Opina. Ei, gente, eu sou a Dani, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você busca um canal cristão que te ensine de forma leve, prática, descontraída, tudo que você precisa saber para poder se aproximar de Jesus, você encontrou o lugar certo. Então já se inscreve no canal e deixa seu like se você gostar do conteúdo de hoje. Agora, sem mais enrolação, e bora pro vídeo. Em algum momento da sua vida, você já deve ter se perguntado se você podia ou não assistir filmes cristãos, ou até mesmo aqueles filmes que não são cristãos, mas que você tem vontade de assistir. Aposto que muita gente aqui já teve vontade de assistir Os Vingadores no cinema. Para falar sobre esse assunto, eu assisti vários vídeos, eu vi várias opiniões de outras pessoas para poder compor a minha própria opinião. Na minha opinião, eu não vejo problema algum em assistir conteúdos que não sejam cristãos ou até mesmo conteúdos cristãos que tenham uma representação de Jesus, de Moisés, de Abraão, enfim, a história do passado para poder passar pra gente de uma forma lúdica como foi que aconteceu. Mas aí é que vem o pulo do gato. Não é porque eu acredito que não tem problema assistir um conteúdo que não seja cristão, que esteja liberado para a gente poder assistir qualquer tipo de conteúdo. Hoje em dia, com a internet, nós temos acesso a tantos conteúdos que incentivam a violência, que incentivam até mesmo a descrença na nossa própria fé. E esse tipo de conteúdo, realmente, eu não acredito que faz a gente edificar a nossa mente. Mas eu não vejo problema nenhum se você quiser assistir um Toy Story da vida. Ou um filme de comédia, um filme de romance, para poder adocicar a vida da gente. Nós precisamos sim ter discernimento daquilo que a gente tá assistindo. Se a gente interpretar que aquilo tá indo contra o que foi ensinado pra gente, ok, bora parar, coloca o pé no freio aí e não vamos assistir. Tudo certo. Mas se simplesmente for um conteúdo que você tá assistindo ali pra poder rir um pouquinho, pra poder ter um pouquinho de romance na sua vida, eu não vejo problema algum. E aí vem o outro lado que eu queria conversar com vocês, que é a respeito do conteúdo cristão, que vem sendo aí distribuído nas plataformas de streaming, que a gente pode acessar tanto histórias do Antigo Testamento quanto a história do Novo Testamento. Eu vi várias pessoas levantando uma polêmica a respeito de séries cristãs que têm o intuito de mostrar pra gente um pouquinho mais da história. E a polêmica tem muito a ver por colocar personagens que representam Jesus, que representam Moisés, que representam José. Até aquele filme O Príncipe do Egito falaram que não podia mais ser publicado e mostrado para as crianças porque estava ensinando errado, porque estava dando rosto a uma pessoa que a gente não conhecia. Vocês também já devem ter escutado a respeito da série The Chosen, que é uma série que conta a história na percepção dos apóstolos, os discípulos de Jesus, com relação à história deles, como foi acompanhá-lo, como foi ver os milagres. Muitos cristãos escolhem não ver essa série porque tem um personagem, um ator que interpreta Jesus nessa série. E esse é o grande problema, ter uma pessoa que interpreta fisicamente Jesus, que a gente não conhece o rosto, que a gente nunca viu. E aí a primeira coisa que me vem à cabeça quando alguém fala que a gente não pode assistir esse tipo de série, ou algum filme cristão que seja, é antes a gente ver um filme cristão do que a gente vê todos os filmes que desviam da forma cristã que a gente deve viver. Vocês pegaram a ideia? O que eu tô querendo dizer aqui é que enquanto tem pessoas que estão preocupadas em levar a história de Jesus pra gente de alguma forma, a gente tem que agradecer. Mas claro, nós temos sempre que ter em mente que a gente precisa estudar a Bíblia. A Bíblia sempre vai ser a nossa fonte de conteúdo real e total daquilo que a gente quer aprender. Mas eu não vejo problema nenhum em a gente poder ver um filme cristão que nos explica de uma forma lúdica, de uma forma teatral, aquilo que aconteceu, que está escrito na Bíblia, que aconteceu no Velho Testamento e que aconteceu no Novo Testamento. Cada pessoa tem uma forma de interpretar e absorver melhor o conhecimento que é fornecido a ela. Tem pessoas que são mais visuais, por exemplo. Então, esse tipo de conteúdo cristão que faz aquela pessoa que é tão visual assistir, faz ela se sentir muito mais por dentro da história. De novo, nada substitui a Bíblia. Mas eu acredito que se a gente ficar impondo regras demais, a gente ficar colocando pormenores demais em tudo que existe na vida cristã, a gente não vai conseguir viver
Se tem um livro ilustrado para crianças com os personagens em forma de desenho para poder explicar de forma lúdica para elas, é errado porque colocou rosto em pessoas que a gente nunca conheceu. Se faz um filme de amor cristão a respeito do casamento, como por exemplo A Prova de Fogo, que é um filme muito bom, por sinal, assistam. É errado porque nós estamos colocando atores ali que estão representando um amor que não é verdadeiro. Se a gente faz uma série, The Chosen, que mostra a história de Jesus, é errado porque a gente colocou uma pessoa para interpretar o rosto de Jesus. Percebe que quando a gente coloca muitos pormenores, quando a gente coloca muita barreira, a gente também impede do evangelho se expandir? E na Bíblia tá escrito que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. E pregar o evangelho também significa fazer séries, filmes, livros, desenhos que a gente possa transmitir a história de uma forma que atinja mais pessoas, de mais públicos, de mais idades. Então, na minha opinião, eu não vejo problema nenhum em assistir conteúdo cristão com você tendo a Bíblia como o seu norte. E também não vejo problema nenhum em assistir filmes seculares que não tem a palavra de Deus ali falando com a gente o tempo todo, mas que também não estão ferindo a nossa fé, que não estão ferindo os nossos valores, que é algo ali simplesmente como entretenimento. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre eu não achar pecado escutar música secular. Eu vou deixar aqui nos cards, depois vocês assistam. E essa é a minha mesma opinião a respeito de filmes seculares e filmes cristãos. Eu acredito que quanto mais fechada a comunidade cristã é, menos pessoas a gente vai conseguir abraçar. E quando eu falo isso, eu não falo sobre aceitar aquilo que as pessoas fazem e vivem em pecado. Eu falo sobre dar suporte, sobre estar ali como cristão, como base para poder edificar a vida dessas pessoas. E como que a gente pode fazer isso? Evangelizando. O que você acha que é mais fácil? Dar uma Bíblia pra pessoa que nunca teve contato com Jesus, ler e falar, entenda? Ou a gente pode talvez apresentar um filme que talvez seja mais fácil para introduzir o assunto? A própria série The Chosen, vários depoimentos de pessoas falando que depois que começaram a assistir a série, começaram a buscar a Bíblia para poder entender um pouquinho mais sobre a história de Jesus e acabaram até se convertendo. Então vamos tomar muito cuidado com as proibições que a gente fica fazendo para as pessoas desnecessárias. Ser cristão não é falar o que pode e o que não pode, porque isso só cabe a Deus. Não cabe a nós julgarmos o que pode ou o que não pode, ficar colocando muita restrição. O que cabe a nós é pedir discernimento, sabedoria ao Espírito Santo pra gente conseguir ajudar essas pessoas que buscam. E se for sim por uma série na Netflix, se for sim por um filme cristão, por que não? Só devemos vigiar pra gente não gastar todo o nosso tempo em séries seculares, em séries até mesmo cristãs e esquecer de ler, de orar, de meditar na palavra do Senhor. Todo mundo precisa de um tempo para poder se edificar. E não é só com filmes. A principal fonte é sim a Bíblia, como eu já falei várias vezes nesse vídeo. E claro, a oração. A oração nos torna mais próximos de Deus. Então, reserve um tempo para você orar, para você ler a Bíblia e sim, para você ter o seu tipo de entretenimento vendo uma série cristã, vendo um filme secular se você quiser. Não sinta-se culpado ou ache que você está pecando por este motivo. E é isso, gente. Se você conhece uma pessoa que precisa escutar essa mensagem, que acha que faz sentido para ela, porque ela tá um pouco na dúvida sobre como agir nesse tipo de conteúdo, compartilhe esse vídeo e deixa seu like se você gostou do conteúdo. Dessa forma, o YouTube entende que o conteúdo tá legal e começa a espalhar para mais pessoas. Aproveita e me segue na minha rede social. Lá eu posto conteúdo para poder edificar, para poder te ajudar, para poder te ensinar mais a respeito da vida cristã, de uma forma leve, prática, descontraída, desse jeito que a gente tá conversando aqui. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo!